Questão número 11 é um tipo de questão que cai todo ano em todas as unidades do colégio militar. Então você tem a obrigação de saber resolver isso aqui. Basicamente você vai ter que calcular a área dessa figura, a área dessa figura e a área dessa figura. Vamos ver o que ele está falando aqui. Game gratuito para smartphones Alien Go usa realidade aumentada. Toda hora isso, realidade aumentada, né? Usa realidade aumentada e GPS levando monstros do videogame para o mundo real. Uma imagem desse jogo está presente na malha quadriculada abaixo, isso aqui. Considerando cada quadrado preenchido completamente como uma unidade de medida de área, podemos afirmar que tem que saber a área dessa figura aqui. Olha as perguntas que ele vai fazer. Então ele tem aqui 5 alternativas para você analisar qual é a verdadeira. Podemos considerar que a soma das áreas da primeira e a terceira é maior que a área da segunda. A diferença entre as áreas da segunda com a primeira é menor do que a terceira. Então, para responder isso aqui, a gente tem que descobrir quanto que é a área da primeira figura, a área da segunda figura e a área da terceira figura. Vamos calcular isso. E o jeito de calcular as áreas dessas figuras recai sempre na mesma questão. Primeira coisa, você tem aqui quadradinhos que estão completamente preenchidos. Tem um monte, né? Olha aqui, por exemplo, um quadradinho totalmente preenchido. Isso aqui é um quadradinho totalmente preenchido, né? Bom, então ele quer que você leve em conta que cada quadradinho desse tem uma unidade de área. É como se fosse 1 centímetro quadrado, né? Um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Aqui, como ele falou, considerando cada quadrado preenchido completamente, como esse aqui, como uma unidade de área. Tá, então isso aqui é uma unidade de área, vale 1. O problema é que para você calcular a área toda, você além de contar quantos quadradinhos cheios existem na figura, tem esses quadradinhos parciais aqui, os quadradinhos que estão pela metade, né? Tá, então como é que a gente faz para calcular as áreas desses quadradinhos que estão pela metade? Olha, moleza, se o quadradinho está pela metade, é claro que a área dele é 1/2, é a metade de uma área completa, né? É a metade de uma unidade de área. Olha, esse quadradinho aqui, por exemplo, a área dele é a metade, né? A parte que está sombreada, que essa parte que está branca não conta, só conta essa outra parte aqui. Então vamos ver aqui, por exemplo, essa figura 1, quantos quadradinhos cheios tem? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27. Então tem 27 quadradinhos cheios. Só que além desses quadradinhos cheios, tem esses outros aqui que estão pela metade. Por que eu estou falando que estão pela metade? Porque um quadradinho que está parcialmente preenchido, ele pode estar de várias formas. Por exemplo, se fosse um quadradinho preenchido assim, ó, essa área preenchida vale a metade de um quadradinho. Como é que eu sei que é metade de um quadradinho? Olha só, para você saber quanto é essa área preenchida, você faz o seguinte, você dobra o tamanho dessa área. Ou seja, se você tem essa parte preenchida, dobra isso. Se você dobrar isso, você vai ter um quadradinho cheio, né? O dobro dessa parte preenchida é igual a um quadradinho cheio. Então, esse pedacinho aqui preenchido, que acaba sendo um triângulo, né? Ele vale meio, a metade. Agora, nem sempre aparece com esse formato. Um quadradinho parcialmente preenchido, ele pode estar, por exemplo, assim, ó. Aí você vai ficar na dúvida, poxa, como é que eu vou calcular isso aqui? Isso aqui são 2 quadradinhos, esse aqui tem essa parte que não é a metade, é mais que a metade, e esse outro pedacinho aqui, que é menos da metade, como é que eu vou descobrir quanto que é essa área que está pintada de vermelho? Você faz o seguinte, você dobra essa área. Se eu dobrar essa área, eu vou ter o que preenchido? Eu vou ter essa parte vermelha e essa parte branca, se você dobrar, né? Olha, então o dobro dessa parte vermelha é isso aqui, que está pintado de vermelho e de amarelo. O que é isso aqui? Isso aqui são 2 quadradinhos. Então, se o dobro é
equivalente a 2 quadradinhos, quer dizer que a parte vermelha é a metade de 2, né? São 2 quadradinhos, se você dobrar, é a metade de 2, que vai dar 1. Então, essa parte vermelha vale 1. Quer ver mais um aqui? Eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu tiver um troço doido assim, ó, formando um triângulo desse jeito. E agora tem esse pedaço aqui, que é quase um quadradinho todo, mas esse aqui e esse aqui é um pequenininho. Você vai fazer a mesma coisa. Você dobra esse triângulo. Se você dobrar o triângulo, você vai formar o quê? Considerando tudo que está pintado, uma figura com 3 quadradinhos cheios. Logo, são 2 metades, né? Então, essa parte vermelha é a metade de 3, porque você dobrou e deu 3. Então, essa parte vermelha aqui é a metade de 3, que é 3 sobre 2, né? A metade de 3. E assim por diante. Você pode, desse jeito, até pegar um negócio doido assim. Quer ver? Por exemplo, se você tiver essa parte rosa aqui, ó. Aí você vai ficar assim, pô, como é que eu calculo isso? Ah, tranquilo, aqui tem a metade, esse outro aqui é uma metade, esse aqui já não é uma metade, nem esse pedacinho, nem esse pedacinho, nem esse pedacinho. E agora, o que eu faço? Você pega o triângulo doido que está formado e dobra ele. Se você dobrar ele, quer dizer, você vai ter esse pedaço aqui, vai dobrar. E esse pedaço aqui dobrar também. Então, olha só, se você levar em conta todo esse retângulo, ele equivale ao dobro da parte rosa, né? Claro, porque esse pedacinho rosa é igual a esse pedacinho amarelo e esse pedacinho rosa é igual a esse pedacinho amarelo. Tudo bem. Tá, então se você considerar esse retângulo todo aqui, quanto que tem aqui? Somando a parte rosa e a parte amarela. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 10. Então, a parte rosa é a metade de 10. A metade de 10, que é 5. Então, essa parte rosa aqui tem o equivalente a 5 quadrados. Olha, nessa figura você não vai ter que levar em conta isso, porque todas as partes inclinadas são iguais a isso aqui, a meio quadradinho. Todos são assim, tá? Não tem coisas desse tipo, nem desse tipo, nem desse tipo. Mas nessa prova mesmo tem um problema depois que você tem que levar em conta isso, tá? Então esquece essa parte colorida aqui que eu fiz, eu só mostrei como é que você vai se virar em problemas mais difíceis que esse. Mas aqui você não vai precisar porque todas as partes inclinadas são equivalentes, tem a área de meio quadradinho. Então, quantas são as partes de meio quadradinho? Vamos ver aqui na figura 1, por exemplo. Ó, meio quadradinho, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, aqui nessa figura 1 tem 8 metades. Então, quanto que é a área dessas 8 metades? Pega esse número de metades e vai pegar metade disso. Cada um vale meio, né? Quanto é que é metade de 8? 4. Então, a área dessa figura 1 é 27 mais 4, que dá 31. Vamos anotar aqui. 31 é a área dessa primeira figura. Vamos fazer a mesma coisa com as outras duas figuras. Ó, primeiro vou contar quantos são inteiros. Vamos fazer assim por linha que fica mais fácil. Ó, aqui tem um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso aqui, olhos e nariz, não conta, tá? 42, 43, 44, 45, 46, 47. Espero que eu tenha contado corretamente. 47. Agora, eu tenho que somar ainda aqui nesse bichinho as metades, né? São todas iguais, tá vendo? Os que estão pela metade são todos desse tipo. Não tem nada desse tipo, nem desse tipo, nem desse tipo. É tudo assim. Então, quantas metades são? Vamos contar aqui. Vamos fazer por linha que fica mais fácil. Senão você se perde. Ó, as metades a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 23, 24, 25, 26... 27, 28. São 28 metades. Então, cada um vale a metade. Para saber a área,
você vai pegar a metade disso. Quanto que é a metade de 28? É 14. Tá, então quanto é que vai dar isso aqui? Em termos de unidade de área, 47 mais 14, isso aqui vai dar 61. Então, a figura 2 tem uma área igual a 61 unidades de área. Finalmente, a figura 3, vamos fazer a mesma coisa, vamos contar os quadradinhos cheios. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 21, 22, 23. Eu tenho 23 e agora vamos somar aqui as metades, sempre fazendo por linha de cima para baixo, porque fica mais difícil de você perder a conta, né? 8. Então aqui a gente tem 8 metades, que em termos de área é a metade disso. Então 23 mais 4, isso aqui vai dar quanto? 27. Então a figura 3 tem uma área 27. Bom, então a gente já sabe a área de cada figura, agora a gente já pode responder as perguntas do problema. Para responder é só a gente testar o que está falando, né? Olha só, a gente tem aqui as áreas de cada figura. Então tem aqui, a soma das áreas da primeira com a terceira é maior que a área da segunda. Olha só, primeira mais terceira, quanto dá isso? 31 mais 27. E quanto que é 31 mais 27? Isso aqui vai dar 58. Tá, o que que tem? Essa soma é maior que a área da segunda? Quem é a área da segunda? A área da segunda é 61. Isso aqui é maior que isso? Claro que não, é menor. Ele está falando que é maior, então isso aqui está errado. A segunda, a diferença entre as áreas da segunda com a primeira é menor que a área da terceira. Vamos ver, a diferença entre as áreas da segunda com a primeira. Como é que a gente vai fazer essa diferença aqui? Bom, faz o maior menos o menor, né? Então você vai fazer 61 menos 31. Isso aqui dá 30. Isso aqui é a diferença entre as áreas da segunda e da primeira. Ele falou que isso aqui é menor do que a terceira. Menor do que a área da terceira. Então ele está falando que isso aqui é menor que isso, tá certo? 30 é menor que 27? Claro que não, é maior. Então ele está falando que é menor. Então ele está errado aqui também. Agora, letra C. A soma das áreas da primeira com a segunda, eu já sei, eu já calculei isso aqui. Ah, não, aqui eu fiz primeira mais terceira. É primeira mais segunda. Primeira mais segunda. Isso aqui vai dar quanto? 31 mais 61. Que vai dar quanto? 92. Tá, então a soma das áreas da primeira com a segunda, que dá 92, é maior do que o dobro da soma, nossa gente, o dobro da soma das áreas da primeira com a terceira. Poxa, vamos ter que calcular isso aqui. Primeira mais terceira, depois eu tenho que achar o dobro. Olha aqui, primeira mais terceira, quanto é que dá primeira mais terceira? Primeira mais terceira, até já calculei aqui, né? Dá 58. Só que aí você tem que pegar o dobro, ele falou, o dobro da soma. Então, quanto que é o dobro de 58? Vai dar 116. Tá, então ele falou que a soma das áreas da primeira com a segunda, que é isso aqui, é maior do que esse tal dobro da soma das áreas da primeira com a terceira. Quer dizer, isso é maior que isso? Não, tá errado também. Isso aqui não é maior que isso, é menor. 92 é menor do que 116 e não maior. Então, essa letra C está errada também. Letra D. A diferença entre as áreas da primeira com a terceira é menor que a diferença... Nossa, quanta coisa! Olha, a diferença entre as áreas da primeira com a terceira. Primeira com a terceira. Isso aqui, ó. 31 e 27. Eu vou fazer, então, 31 menos 27. Né, que é a diferença entre as áreas da primeira com a terceira. 31 menos 27, isso aqui vai dar 4. Tá. O que tem? Essa tal diferença é menor do que a diferença entre a área da segunda... Nossa, gente, a área da segunda... Eu vou fazer a área da segunda menos a soma da primeira com a terceira. Puxa... Quanto que é a soma da área da primeira com a terceira, hein? 58. Nossa. Que conta chata. Então, a segunda
é 61. E a soma das áreas da primeira com a terceira é 58. Quanto dá isso? 61 menos 58 dá 3. Tá, então esses são os números que estão sendo comparados aqui nessa letra D. Ó, a diferença entre as áreas da primeira com a terceira, que é 4, o que é que tem? É menor do que a diferença entre isso aqui. Isso é menor que isso? 4 é menor que 3? Não. 4 é maior do que 3. Então essa letra D aqui está errada também. Puxa vida. Agora a última chance, a letra E tem que ser a certa, né? Vamos ver aqui, ó. A soma das áreas das três figuras é maior do que o quádruplo da área da terceira. Então vamos lá. A soma das áreas das três figuras. Quanto é que vai dar a soma das áreas das três figuras? Vou somar aqui mesmo, tá? Essa soma aqui vai dar 1 mais 1 mais 7. Isso aqui vai dar 9. E aqui tem 3 mais 6, 9. 9 mais 2, 11. 119, tá. 119 é a soma das áreas das três figuras, como ele está falando aqui. Ele está dizendo que isso aqui é maior do que o quádruplo da terceira figura. Olha, o quádruplo da terceira figura é o quádruplo de 27. Quanto é que vai dar o quádruplo de 27? Ó, você pode dobrar o 27 duas vezes, né? Dobrando 27, ele vai virar 54. Dobrando de novo, vai dar 108. Agora, claro que se você quiser, você pode fazer a multiplicação. Ó, 27 vezes 4, pode fazer assim também. Isso aqui vai dar 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, de qualquer forma, dá 108. Então, 119 e 108 são os dois números que você tem que comparar aqui. Olha só, a soma das áreas das três figuras, que é isso, 119, é maior do que o quádruplo da terceira figura. O quádruplo da terceira figura é 108. Isso é maior que isso? Ele está falando que isso aqui é maior, né? Está falando que 119 é maior do que 108, e realmente é maior, isso aqui está certo. Então, finalmente encontrei uma resposta certa, né? Ainda bem, porque já tinha testado as outras 4. Então, muito bem, essa aqui, a resposta correta é a letra E.